Nós queremos saudar os irmãos nesta manhã, com a paz do Senhor. Amém? Amém? Aqueles que estão conectados conosco no nosso canal do YouTube. A paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade, tá, irmãos? À exposição do livro, da carta de Filipenses. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 2 dessa carta. Muito bom estar aqui nesta manhã com os irmãos, louvando e cantando. Esse louvor que nós cantamos, o último, esse louvor é muito bonito, né, irmãos? Logo eu, que o Senhor nos escolheu. Ontem nós estávamos em uma festa, um aniversário, e nós começamos a falar da graça de Deus. Porque Deus nos escolheu, porque Deus fez isso. Isso é a soberania de Deus que ninguém consegue entender. Não é verdade? Esse é o Deus que nós servimos. Deus que não precisa dar explicação de nada para salvar o homem. A única coisa que nos resta é nós glorificarmos a esse Deus pela essa graça, por essa sua bondade. Assim nos diz a palavra de Deus nessa manhã, Filipenses 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5. Tendo em vós mesmo o sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se a obediência até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por esta manhã, por esta graça, por este amor incondicional. Rendemos a Ti o nosso louvor, Senhor, porque de uma forma extraordinária e poderosa, o Senhor nos salvou. E esse amor nos constrange a cada dia, Senhor Deus. Não temos nada para Te oferecer nesta manhã, mas queremos Te oferecer a nossa vida, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo nesta manhã, que o Senhor venha aplicar a Tua palavra nos nossos corações, e que assim essa igreja neste lugar, ela seja uma igreja unida no Senhor. Irmãos em comunhão uns para com os outros, Senhor Deus, com o mesmo propósito de servir a esse lugar e também servir a Ti. Estenda, Deus, as Tuas mãos e que possamos aplicar, Deus, a Tua palavra nos nossos corações. E como igreja de Cristo nessa terra, que o Senhor venha nos abençoar e que o óleo do Teu Espírito desça sobre as nossas mentes nesta manhã, a nossa cabeça, Senhor Deus. E que possamos, unidos em um só Espírito, Te servir para a Tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo a exposição do livro de Filipenses. E nós vemos que Paulo ele escreve essa carta, como nós já vimos domingo passado, no ano de 50 depois de Cristo. Esse evento está registrado lá em Atos 16. Mas o interessante é que, quando nós pegamos a palavra, e nós iremos ver como Deus ele opera na vida deste homem, e como ele abre esta igreja. Paulo, juntamente com o seu companheiro Silas, eles fazem uma jornada na região da Galácia, próximo de Troade. Então, chegando ali, eles têm uma visão de um homem macedônico. E nesta visão,
esse homem fala o seguinte: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali uma visão clara que Deus estava direcionando a vida de Paulo para um lugar que ele jamais queria ir, que hoje é a Europa. Então Deus ele leva este homem para a Europa, para a cidade de Filipe, para ali começar uma igreja. A primeira cidade europeia, Filipos, onde Paulo lhe traz uma mensagem. Deus usa aquele homem de forma poderosa para que o nome do Senhor ele fosse glorificado. O que nós entendemos? Quando o homem ele é dirigido por Deus, Deus ele leva por caminhos que jamais poderíamos imaginar. Deus coloca em lugares, em locais, em ambientes que jamais nós entraríamos. Esse é o Deus que guia uma igreja nesta terra. Uma igreja guiada por Deus. O nome desse Deus ele vai ser glorificado em tudo que as nossas mãos tocarem. Foi isso que Deus ele fez na vida de Paulo. Interessante, 3 aspectos quando nós vemos lá em Atos, no capítulo 16. Deus leva esse homem àquele lugar, a essa cidade, e nós vemos ali uma ação poderosa de Deus, em um culto de oração. Deus, ele salva uma empresária, uma empreendedora, Lídia, uma vendedora de púrpura, uma empresária. Vem depois o batismo, Paulo batiza aquela mulher, e depois toda a sua casa serve ao Senhor. Naquela mesma cidade, Paulo põe as mãos sobre uma jovem endemoniada, e Deus a liberta daquele espírito de adivinhação. E quando Paulo ele ora, os homens que estavam por trás daquela mulher tinham lucro. Levam Paulo e Silas presos para a prisão. Ali são açoitados. Mas a igreja, ela não se cala nos momentos mais difíceis da sua vida. Ali fica um testemunho de um Deus que opera em meio às dificuldades da igreja também. Havia um testemunho de um Cristo que estava vivo na vida deles. E eles transmitiam a glória de Deus através das suas vidas. Eles cantavam e oravam. E o ambiente se move e algo maravilhoso acontece. O carcereiro que ali estava fica preocupado com aquela situação. Paulo ele fala: não se preocupe, nós estamos aqui. E ali Deus age com a bênção de salvação. Então nós vemos 3 aspectos para que esta igreja ela fosse consolidada, para que esta igreja fosse estabelecida. Níveis sociais, Deus ele salva de modo diferente. Pessoas diferentes. Para Deus somos todos iguais. Muitas vezes para nós fazemos essa distinção. Ó, Deus salvou uma empresária, ela vai ajudar muito nessa obra. Deus salvou uma pessoa comum, vai ajudar também. E Deus salva um funcionário público que é um carcereiro. Então quando Paulo ele estabelece, Paulo tem assim, e esta igreja, Paulo tem um afeto muito grande com esta igreja, a igreja de Filipenses. Nós vemos na carta que ele escreve, e principalmente nesta epístola de Filipenses. Paulo ele estava em Roma quando ele escreve esta carta, mas algumas coisas, alguns problemas internos estavam acontecendo dentro daquela igreja. E Paulo escreve esta carta, alertando esses perigos. O que estava acontecendo? Desunião. Problemas internos. Uma igreja com uma larga visão missionária, uma igreja que sustentou Paulo em seu ministério. Para fora, era uma igreja de um potencial muito grande missionário. Mas internamente havia problemas de relacionamentos, problemas de facções, de intrigas. E Paulo, na cadeia, na prisão, ele escreve esta carta para essa igreja, alertando desses problemas. Irmãos, desunião, intrigas dentro de uma igreja, acaba com tudo. Sabia? Podemos ter uma visão missionária muito grande,
Mas nós precisamos entender o seguinte, que precisamos viver em comunhão. A palavra nos Salmos fala o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, que a igreja, vivam em união. É tudo comum. Somos pessoas diferentes, sim. Pensamentos diferentes, sim. Criações diferentes, sim. Mas nós precisamos ter a mente de Cristo, irmãos. Vidas regeneradas pelo poder da palavra de Deus. Vida transformada pelo Evangelho. Uma igreja saudável, ela precisa de viver isso, unidade. Precisa de viver comunhão. E quando Paulo ele vai para o verso que nós lemos, ele fala o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, e entranhados afetos e misericórdia, o que Paulo ele estava falando? Esse primeiro verso, Paulo ele apela para as experiências comuns que os filipos tiveram em Cristo, lembrando da realidade profunda e da fé cristã, irmãos. Paulo ele constrói uma base, lembrando aos filipenses que essas coisas precisam de ser reais em suas vidas, para que as suas atitudes e a sua vida venham refletir a glória de Deus. Paulo fala o seguinte: exortação em Cristo, consolação no amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos. Isto a igreja precisava de viver. Nós não podemos estar dentro de uma igreja sem esta comunhão. Vivemos problemas, nós vamos viver. Dificuldade nós teremos. Mas uma igreja unida em Cristo, ela é mais do que vencedora, irmãos. Havia uma preocupação muito grande em Paulo. Nós não podemos viver assim, mas temos que ter estranhados afetos, profundo carinho, profunda compaixão, um para com os outros. Comunhão é ligação de Deus com a igreja, do Espírito com a igreja. Consolação de amor. O que ele estava falando? O conforto que recebemos do amor de Deus. E esse amor, irmãos, ele nos fortalece e traz paz ao nosso coração. Quando nós vivemos assim, não iremos ver a diferença de ninguém. Não iremos ver problema nenhum. Aí Paulo chega no verso 2 e fala o seguinte: completai a minha alegria, para que pensais a mesma coisa, quer dizer, unidade, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma e tendo o mesmo sentimento. Paulo pede para a igreja completar a alegria dele, buscando o quê? Paulo não estava feliz com aquela situação. Completai a minha alegria. O que Paulo queria? Que a igreja de Filipe ela vivesse uma unidade. Ela vivesse em paz. Quando nós pegamos o capítulo 4 dessa carta, nós iremos ver duas irmãs com problemas de relacionamento. Olha, ele vai lá e manda, um vai lá e conversa com elas, porque elas não têm condições de resolver esse problema. Nós iremos ver na exposição quando nós chegarmos nesse capítulo 4. Problemas internos que destroem a igreja, que rompe a comunhão da família. Isso é muito ruim, irmãos. Paulo fala assim: pensai a mesma coisa. Há um entendimento que nós precisamos de ter de comum. O nosso foco, ele precisa estar em quem, irmãos? Em Cristo e no verdadeiro Evangelho. Porque se nós formos olhar um para o outro, iremos ver problemas. Iremos ver problema, dificuldade. Tenhamos o mesmo amor, o amor fraternal, ele tem que ser a base, irmãos, das nossas ações. A igreja precisa ser unida de alma. Paulo se completa quando ele quer, quando ele vive. Quando a igreja vive esta unidade. Paulo, ele inaugura aquela igreja. Paulo prepara aquela igreja. Mas ele não estava ali. Olha a preocupação desse homem, distante. Paulo, ele era um teólogo. Mas também Paulo, ele era um pastor. Paulo não era um teólogo de gabinete, um pastor de gabinete. Paulo, ele era um pastor, podemos dizer assim,
chão de fábrica. Ele conhecia a igreja, ele conhecia as ovelhas. Se ele não conhecesse o rebanho que Deus havia lhe dado, jamais ele escreveria dessa forma. Ele conhecia os irmãos. Ele conhecia tudo e todos. Então a alegria de Paulo era que a fé permanecesse no coração daquela igreja. E que os problemas não viessem tirar a desunião, o foco da igreja. E Paulo fala mais o seguinte. Olha bem, irmãos. E nós precisamos de ter muito cuidado com relação a isso. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Isso aqui acho que é o mais difícil. Muitas vezes nós temos dentro da igreja, e nós temos grupos, não é verdade? Não, eu vou fazer. Mas, se eu não estiver à frente, eu não faço. É verdade? Se eu não tiver evidência, não me coloca. Se eu não pregar todo domingo de manhã, não me coloca. Se eu não cantar, né, JP? Não me coloca. Vou ficar aqui, mas eu não quero saber disso, não. Motivos de orgulho, egocentrismo. Não podemos viver assim. Não façais nada por partidarismo ou vanglória. Não devemos ser motivados por orgulho. Sermos egoístas. Mas tudo tem que ser, irmãos, para a glória de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Por humildade. A humildade ela é a chave, irmãos, para nós vivermos uma vida cristã. Devemos colocar os outros acima de nós. Isso é muito difícil. Mas se nós somos crentes em Cristo, quem vai aparecer em nós será o Senhor Jesus. Considerando cada um superior a si mesmo. Paulo está desafiando, olha bem, Paulo está desafiando esta igreja a abandonar aquilo que é o egoísmo, o egocentrismo, para que a glória de Deus ela venha refletir. Para que outros irmãos sejam honrados. Isso tem que ser uma mudança radical. Uma transformação radical na vida da igreja fiel de Deus, no povo, aonde Cristo é como cabeça. Nós precisamos entender, quem tem que governar as nossas vidas é Cristo. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano, mas eu preciso viver uma vida diferente. Se eu sou transformado, se eu sou regenerado, eu não sou só regenerado em uma parte da minha vida, não. Eu sou regenerado em tudo. Então eu não posso trabalhar para que eu venha me vangloriar, eu venha estar em destaque. Quem tem que estar em destaque é Cristo. Essa preocupação de Paulo estava patente nessa carta que ele escreve, essa preocupação. Ele fala mais no verso 4, não tem nada, cada um invista o que é próprio seu, senão também cada um dos outros. Esse verso amplia, esse verso que nós lemos, verso 4, amplia sobre a humildade. Humildade. Se a igreja, se nós não entendemos isto, é difícil o nosso caminhar. É difícil o nosso relacionamento. Na igreja, dentro da nossa casa. Precisamos entender, irmãos. Somos homens, imperfeitos, falhos. Mas existe um que é Cristo. E o que Paulo ele faz? Paulo, sendo um teólogo, sendo um pastor, Paulo ele lança mão do mais robusto texto de Cristo. Quando nós iremos ver os versos 5 em diante, ele pega o texto mais robusto, aonde mostra quem é Cristo. O texto mais sublime, mais denso, falando sobre a doutrina de Cristo. Então Paulo ele pega a teologia, Paulo pega os ensinamentos de Cristo para mostrar para a igreja e para resolver problemas internos dentro da igreja. A teologia de Paulo serviu para Paulo ensinar a igreja, serviu para
corrigir os problemas internos e domésticos da igreja. Nós precisamos, sim, de termos uma boa teologia para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja. Paulo tinha base teológica. Paulo era pastor. Então ele lança a mão desse texto dos versos que nós iremos ver, o texto mais robusto, aonde mostra a verdadeira vida de Cristo, e mostrando para a igreja de Filipe como eles deveriam ver a vida deles. E o maior exemplo que nós temos de humildade é Cristo, irmãos. Não é o seu amigo, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não são os seus filhos, mas é Cristo. Aí ele vai no verso 5 e nos fala o seguinte: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo a forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante à imagem de homens e reconhecido como figura humana. Aqui mostra esse texto robusto que Paulo ele fala sobre Cristo. Ele mostra a igreja de Filipe. Fala o seguinte: subsistindo em forma de Deus. Jesus é Deus, é eterno. Ele tinha todo o direito de ser adorado e reverenciado. Tinha ou não tinha, irmãos? Ele era Deus. Mas ele não fez isso. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não usou a sua igualdade como Deus para ser exaltado ou buscar proveito próprio. Olha o que Paulo lança a mão para ensinar a igreja: teologia. Ele mostra quem é Cristo para a igreja. E a igreja querendo fazer partidarismo, uma igreja egoísta em suas ações. Ele lança a mão desse texto, mostrando a centralidade de Cristo. Olha como Cristo é. Olha como Cristo foi. Cristo é para vocês isto. Ele se esvaziou de si mesmo. Isso refere o ato de Cristo, abrindo mão da sua posição, irmãos, celestial, para vir na terra. Ele abandonou tudo. Deixou os palácios da glória. Deixou tudo para descer como homem. Ele se esvaziou, tornando-se em forma de servo. Cristo não foi um rei vitorioso, mas como servo humilde, disposto a servir uns aos outros. Ele não veio com glória. Ele não veio com coroa de glória. Ele não veio com toda a pompa, não. Ele veio para servir uns aos outros. Era isso que Paulo estava mostrando. Vocês precisam refletir a imagem de Cristo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se tornou homem, vivendo entre nós, para um objetivo. Qual o objetivo? Nos salvar. Nos dar direito, uma vida eterna. A humildade de Cristo, irmãos, é a maior lição que podemos aprender. Ele não usou da sua posição divina para se gloriar, para tirar vantagem própria. Não. Mas ele se humilhou por amor a nós. E quando nós vemos isto, o que você pensa? O que eu penso? O que eu sou? Para estar tanto cheio de vaidade, um coração tão soberbo, com tanto orgulho. Olha quem Cristo é. Olha o que Cristo foi. Deixa Cristo brilhar na sua vida. A palavra fala de Deus que o nosso coração, ele é enganoso. Nós temos ídolos dentro de nós. Cristo, ele se esvaziou.
Ele podia dizer, não, eu sou Deus e eu vou agir igual a Deus. Não, ele se esvaziou. Ele morreu em favor de nós. A humilhação total quando o rei, o Deus, se fez homem, tendo essa natureza que nós temos. Mas ele era 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele fala o seguinte, no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nós vemos aqui, irmãos, a culminância da humildade de Cristo. Eu acho que aqui é o ponto mais alto, o ápice do ministério terreno de Jesus, quando ele vai à cruz. Isso aqui é o ponto mais alto de humilhação, de dor, de vergonha. Ele sendo obediente ao Pai, ele foi obediente até a morte, e o texto fala, a morte de cruz. A crucificação de Jesus Cristo é o evento central da teologia cristã. A igreja tem que viver isto. A importância desse acontecimento, deste evento, a crucificação. É um momento crucial na redenção, ou seja, na salvação da humanidade. A crucificação é isso para nós. Ele sendo a si mesmo, se humilhou, se esvaziou, obedecendo ao Pai. Paulo fala o seguinte, humilhou-se a si mesmo, ele não se exaltou, mas se humilhou ainda mais, ao ponto de morrer por mim e por você. Esse é o Cristo, irmãos. Esse é o Cristo. Por que muitas vezes nós temos um coração vaidoso? E o interessante é que ele não desobedeceu a ordem do Pai. Ele foi obediente ao Pai até o fim, cumprindo a missão que lhe foi dada. Qual foi a missão? Você vai realizar seu ministério e você vai à cruz. E ele fez isso, por amor a mim e por amor a você. A morte de cruz era das mais humilhantes e dolorosa das mortes. Cristo escolheu por amor a nós. Obedeceu ao Pai como exemplo de vida. Como exemplo de vida. Ele veio para morrer, um sacrifício perfeito, por causa de Deus e também dos eleitos. Ele morre para um povo que é seu, escolhido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, ele veio para esse povo. Ele entendeu que a sua obediência, esse povo seria atraído por ele, para viver em comunhão com ele, para gozar de uma comunhão extraordinária, para viver as suas promessas. Ele foi obediente por isso, para nos dar vida, irmãos. Porque quando Cristo, ele nos aceita, quando Cristo nos salva, como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não tem reação de nada. Você pode falar que ele não vai ouvir. Você pode tocar que ele não vai sentir. Você pode fazer o que for. Nós éramos assim. Mas quando Cristo nos aceitou, a graça nos tirou dessa morte e nos trouxe vida. Paulo vai encerrando essa carta dizendo o seguinte. No verso 8 nós vemos ali a culminância da humilhação, da crucificação. Quando nós iremos ver no verso 9 ao verso 11, a exaltação de Cristo. Deus o exaltou, Deus o glorificou. Por isso também Deus o exaltou semelhantemente e deu nome
acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Isso vai acontecer. Nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ou você vai confessar por amor, ou você vai confessar pela dor. Pronto, e a palavra de Deus, ela vai se cumprir literalmente. Essa carta que Paulo escreveu, ela vai se cumprir literalmente. Todos os joelhos irão se dobrar. Toda língua irá confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória do Pai. A ira de Deus veio sobre Jesus. A glória de Deus veio sobre Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele se esvaziou, foi humilhado dentre os homens, foi crucificado numa morte terrível, dolorosa. Assim Deus o quis, assim Deus o fez. A ira de Deus estava sobre nós, não, mas Jesus foi lá e levou sobre si as nossas dores. A morte de cruz. Mas vai chegar um tempo que todos irão se dobrar e irão confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Deus o exaltou de sobremaneira. Após a humildade, a obediência de Cristo, Deus o exaltou e colocou em uma posição de honra e de glória. Os homens colocaram Jesus numa situação humilhante e dolorosa. Deus vai colocar Jesus, colocou Jesus em uma posição de honra e de glória. O nome acima de todos os nomes. Jesus é o único digno de toda a adoração e reverência. Você pode ter um nome mais importante, o seu nome vai passar. Agora, o de Jesus não, ele vai ficar. Então, ele é digno de toda a reverência, de toda a adoração. Todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Ah, irmãos, olha, eu espero esse dia. Esse dia vai ser maravilhoso para os fiéis, para os eleitos em Cristo. Todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, seja por amor, seja por imposição, como nós falamos. A exaltação de Cristo é certa e todos o honrarão. Todos o honrarão. Todos. Uns irão honrar para o gozo eterno e outros vão honrar e depois vai ser lançado aonde? No fogo do inferno. E é assim que faz, é assim que funciona. É assim, irmãos. Mas todos irão confessar. O que Paulo ele estava ensinando para esta igreja, a importância da humildade, da unidade, mostrando a superioridade de Cristo, a centralidade de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos de ser humildes, irmãos. Vivermos uma humildade não falsa, mas de coração. Às vezes você vê aquele irmão, não, fala mansinho, não é isso? Pá, que mais lá um coração soberbo. Aqui para mim todo mundo é uma bênção. Essa igreja é uma bênção. Mas se essa palavra chegou até nós, porque Deus quer acertar algumas coisas. Nada vem em vão. Deus quer corrigir alguns corações, sim. Desça e deixa Cristo te exaltar. Deixa Cristo ser o primeiro em sua vida. Paulo pega a mais pura teologia para ensinar a igreja. Esse ensinamento vem até nós. Não podemos buscar, irmãos, glória para nós. Mas nós temos que servir uns aos outros. Essa comunidade. Com humildade. E que possamos, irmãos, imitar Cristo no nosso dia a dia, no nosso falar,
para que assim esse Deus ele venha a ser glorificado em nossas vidas. E que esta igreja ela venha viver verdadeiramente uma comunhão no Espírito. Venham viver verdadeiramente unidade. Não adianta nós estarmos todos aqui sem um propósito. Como eu falei, temos mentes, corações, criações, jeito diferente. Mas qual é o nosso propósito? É de ver a glória de Deus nesse lugar. E que essa igreja venha prosperar para a glória de Deus. Amém? A igreja de pé. E nós iremos ver, irmãos, ele será exaltado e todo joelho irá confessar que Jesus Cristo ele é o Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, porque o Senhor é o exemplo, o maior exemplo que nós temos de servo fiel, de um Deus que se fez homem para habitar no nosso meio. Te louvamos, Senhor, por esta igreja. E que a cada dia, Deus, possamos, em nossas ações, imitar a Ti, Senhor Deus. Tira de nós toda a vaidade, todo orgulho, todo o egocentrismo, Senhor Deus. Mas que possamos viver em comunhão uns para com os outros. E assim, desfrutarmos, ó Deus, das Tuas ricas bênçãos. Abençoa o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra agora, e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.